O Thiago aqui novamente, esse é o podcast Muretas. Estamos aqui novamente e vamos falar da ideia à chave na mão, como transformar o sonho da casa própria em realidade. Temos aqui nossos convidados, Leonardo Nardella, arquiteto, músico, historiador da música, né? Tem aí, vai ter uma amostra aí, a gente vai falar dessa amostra que você vai participar. Obrigado aí pelo convite, estamos aí para conversar. Odair Lopes, da LDS Construtora, seja muito bem-vindo. Poxa, muito obrigado pelo convite de participar desse bate-papo legal aqui. Legal. E o Beto Amorim, da Demicon. Prazer novamente aí estar presente e poder estar compartilhando um pouquinho da nossa história. Legal. A gente estava falando aqui que às vezes se fecha uma porta, abre uma janela, né? O Beto estava contando aí dos números conquistados aí pela Demicon, que são números fantásticos aqui. O mercado em si buscando outras alternativas e aí estourando a boca do balão na questão da oferta de crédito, né? Fala um pouquinho, Beto, como é que foi essa conquista aí desses meses de fevereiro e março aí, dos números? A busca pelo consórcio ela cresceu muito nos últimos anos, né? A escassez de crédito no mercado, o custo elevado para se adquirir esse crédito. Então as pessoas estão enxergando o consórcio como uma ferramenta importante para estar usufruindo não só para a formação de patrimônio, mas também para levantar crédito e poder usufruir em diversos segmentos. O empresário tem visto isso com bons olhos e a nossa empresa já vem numa pegada muito boa aí dos últimos anos, um crescimento constante e com isso é normal que os números realmente apareçam. Esse último ano, para vocês terem uma noção, teve ano que o máximo vendido em créditos comercializados em um único ano foi 1 bi. No mês passado, agora de fevereiro, que foi um mês curto, carnaval inclusive, foi comercializados 6 bilhões em créditos. É muita coisa. Em um único mês. E agora, em março, acima de 6,3 bilhões. Então, assim, realmente a procura por crédito está muito grande. As pessoas estão enxergando realmente o consórcio como uma alternativa de se planejar para ter esse crédito. E tenho certeza que vai continuar esse crescimento aí por um bom tempo ainda, devido à taxa Selic que está elevada, né? Isso faz com que as pessoas buscam alternativas de créditos. O conhecimento do brasileiro acerca do planejamento financeiro também mudou, né? Existe um perfil mais apurado hoje, as pessoas têm mais acesso ao conhecimento do que fazer com o dinheiro, como multiplicar, como usar, por exemplo, a ferramenta do consórcio para criação de patrimônio, né? Tem uma série de gurus aí na internet dando dicas, né? E realmente o consórcio é uma maneira, eu tenho visto cada vez mais pessoas falando da ferramenta do consórcio para não mais carro, moto, imóvel, e sim como uma ferramenta para você ter acesso a crédito, acesso a você criar patrimônio, né? Criar uma reserva financeira e você multiplicá-la a fim de você ter outros sonhos, como a gente já falou anteriormente, uma cirurgia plástica, um estudo, né, e outras coisas mais. O conhecimento está na palma da nossa mão hoje, né? Todo mundo tem um celular e o celular, quando você abre, não é só para ver tragédias. Se você quiser buscar informações, você consegue adquirir. Tanto é que às vezes você está conversando com o cliente, ele está pesquisando ao mesmo tempo ali para saber realmente se é ou não é possível. A imagem do consórcio para a maior parte das pessoas é o consórcio primário para adquirir bens, né? De fato, eu quero comprar imóvel, quero comprar um veículo, quero fazer a prestação do serviço, né? Mas ele é muito amplo, ele é voltado para realmente planejamento financeiro. Pegar aquela pessoa que não consegue guardar dinheiro, ela tem aquele compromisso, né? Pegar aquela pessoa que acabou de ter um filho, aquele casal acabou de ter um filho, fazer uma poupança realmente de fato para um benefício futuro do filho, pensar na formação de patrimônio, uma dor que todos nós temos, até porque, só para você entender, 97% da população brasileira, quando se aposenta, ela sobrevive. Apenas 3% consegue viver. O que é viver? Eu ter dinheiro para poder pagar minhas contas, ajudar filhos, netos e poder viajar. Isso é viver. Só que 70% desses 3%, eles têm patrimônio imobiliário. Só que na nossa cabeça só tem muitos imóveis quem tem muito dinheiro. Não, necessariamente tem bastante imóveis quem se planeja. Queira ou não, os portugueses são muito propensos a formar patrimônio, né? A maior parte das pessoas que vivem esse perfil aí, essa realidade, são da descendência portuguesa, porque eles sempre pensaram em construir, patrimônio, comprar imóveis.
E isso faz com que eles possam ter essa tranquilidade aí e passam de geração para geração. Então, o que a gente faz hoje é transmitir esse conhecimento para as pessoas que, se planejando, é possível conquistar um patrimônio depois da sua vida, para que possa viver uma aposentadoria tranquila. Falando aí com o Léo meio que diversificou a atuação no ramo da arquitetura, né? Foi abrindo novos espaços e formou parceria com o Odair da LDS. Fala um pouquinho, como é que chegamos aí nesse... Qual foi quais foram as correntes que te levaram para diversificar, formar novas parcerias, atuar não só como arquiteto, como a gente vê muitos aí, não fazendo crítica alguma, né? Mas saindo um pouco dessa esfera do design de interiores, da arquitetura em si, né? Do projeto, na assinatura do projeto, mas entrando na prestação de serviço para todo essa desenrolar da documentação, análise do terreno, a viabilidade. Fala um pouquinho para a gente, Léo. Então, aqui em Santos o mercado predominante é do design de interiores, né? Porque Santos é uma cidade verticalizada, então o mercado acaba sendo meio restrito, né? Mas eu necessidade? Não, por uma força do destino, sempre caíram projetos de construção de residências para mim. Pelo menos um por ano eu sempre fiz, assim, desde que eu me formei, sempre surgiu um por ano. E o Odair eu já conheço ele tem 19 anos, pelos cálculos que a gente fez. O Odair sempre foi empreiteiro, sempre prestou um serviço de boa qualidade, e eu sempre procurei ele quando a gente fazia obra no Guarujá, Litoral Norte, para prestar serviço para a gente. E aí o Odair adquiriu esse terreno e tal. A princípio não era ideia, era uma outra ideia. Não, ele adquiriu esse terreno para construir mesmo, a ideia dele era construir, e ele estava prestando um serviço para a gente numa obra no Angarroa, lá em Bertioga. E aí, conversando, eu dei um orçamento para ele e a gente fechou. E aí o serviço foi se estendendo, né? Eu comecei a prestar para ele uma consultoria para incorporação imobiliária, porque você construir para vender é diferente de você só construir para morar ou prestar o serviço de construção, né? Você tem que ter todo um lastro documental, até para buscar o crédito, né? Então acabei me direcionando para esse viés também no início dessa parceria com o Odair. E a questão do produto também, né? A gente está falando do sonho de adquirir um imóvel, né? Da ideia, né? Então a gente, desde o início, discutiu muito qual seria o produto. Então a escolha do produto é algo muito importante, né? Para a gente ter um imóvel que seja vendável, que tenha uma qualidade também, né? Sem abandonar a qualidade. A gente sempre que eu vou lá na obra do Odair, a gente sempre conversa, a gente entra em uma das casas que está sendo construída, a gente fala, nossa, eu moraria aqui. Eu entendo isso como propósito, né? É oferecer um produto que ele vai representar aquilo que você acredita. Exatamente, é uma extensão nossa, sabe? É a assinatura de um... Olha, se eu moraria aqui, então tem tudo de boa qualidade, o espaço ele é desenhado de forma inteligente para aproveitamento do terreno. Eu imagino que eu estou falando alguma bobagem, daí essa tua parceria com o Léo, ele veio de encontro à necessidade de dar uma melhoria para a questão do produto final que você entrega? Exatamente, a gente percebeu que ali estava formando uma peça importante para formar um time bom, né? Comecei muito cedo na construção, eu era empreiteiro, né, que o Leonardo falou, a gente fechava projetos, né, fazia obra para o cliente dele, Eu não imaginava que fazia 20 anos que vocês tinham essa parceria. Eu construí para outras pessoas também, e desde cedo a gente entendeu o sonho da casa própria, independente do nível social, é algo fascinante. Né? Você percebe que as pessoas, eu vi ali a felicidade da família, dos filhos, independente do nível social, se é uma casa de 10 milhões, se é uma casa de 300 mil reais, né? A alegria ela é igual, né? Nesse sentido. E aí, claro, a paixão nasceu daí, você construir sonhos e né, realizar ali, né, a alegria das pessoas. E com o tempo a gente começou a perceber que dava para começar a comprar um terreninho aqui, outro ali, e paralelo a construir para clientes, eu comecei a fazer uma casa aqui, outra ali e vender. E a coisa começou a andar. Aí a gente adquirimos alguns terrenos, aí faltava a experiência
para incorporar, né? Onde a gente começou, como quase todo mundo, quase todo empreendedor, né, começa meio que na raça, né? Quebrando a cara. Aí eu já conheci o Leonardo, né, e de outros segmentos também, e a gente montou um time onde a gente consegue, a gente tem essa turma com a expertise para analisar a área, analisar o VGV, né, até mesmo a questão do aporte financeiro para bancar a construção, né, e dentro disso também, né, a gente tem ali o conhecimento, a sensibilidade de receber as pessoas do nosso escritório, né, e até direcionar elas como ela adquiria a casa própria. Às vezes a pessoa quer comprar a casa, uma parceria. Ela quer comprar a casa, ela, poxa, seu Daír, gostei tanto aqui da casa, mas eu não posso comprar. Aí você começa a ouvir a história dela, você percebe que ela pode comprar. Ela só não sabe que ela pode, mas depois vai mostrar para ela. De repente, poxa, eu tenho só 200 mil reais, eu tenho 150 mil reais, mas eu não tenho uma renda que eu posso... Mas eu tenho uma renda, de repente, como é que fala, informal, que ele pode, vou até ajudar no teu... Ele pode comprar uma carta de crédito, de repente, né, com um valor superior ao imóvel. Tem outros meios de aí dá o viabilizar, embutido, né, com aquele valor, né? Ele me paga a casa à vista, vai pagar a casa. Então a gente tem esses... E outras, de repente, a composição de renda também. Então, além da gente construir, né, entregar uma obra de boa qualidade, a gente direciona as pessoas... também mostra para ela que tem N de maneira dela conseguir realizar o sonho da casa própria. Mas eu vou bem no início da tua fala, tem um brilho no teu olho quando você fala de realizar o sonho, né? Ou seja, tem uma chama lá dentro, tem um propósito, né? Que vai de... Tudo quando é feito com um propósito, ele tem um outro significado, tem uma outra coisa. E eu vi o teu olhinho brilhar. Mas é real. Quando você falou realizar o sonho. Porque não é o valor. Exatamente. Pode ser uma casa humilde, como pode ser Sim. Não é o preço, né? não é o preço, na verdade é isso. Não é o preço, é o valor. É o valor. É o valor da conquista. Não está no preço da etiqueta. Não tá. Porque nós já tivemos o prazer de fazer casas nesses valores, assim, coisas exorbitantes, de 40, 50 milhões de reais. Mas assim, a alegria, a realização é igual. Né? Chega lá o filho lá do dono, eu fiz casa pro cara do Safra, pro pessoal da Zaraplast, pessoal, né, a região da Praia da Baleia, coisa, mas a alegria é a mesma, entendeu? A felicidade não importa, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade e a preocupação. Chega uma pessoa, embora a pessoa vai comprar a casa ou não, eu faço questão de mostrar detalhe por detalhe como a coisa funciona, né? Nossas casas são, né, Leonardo, a gente tem a preocupação de voltar no assunto que vocês falou, a gente moraria nela, né? Não é demagogia, é de fato isso, a gente tem essa preocupação e a gente consegue passar isso para as pessoas, né? Por isso, graças a Deus, as coisas estão indo bem. Eu vou pegar esse gancho, eu imagino que o Beto tenha muita história para contar. Beto, qual uma história de uma realização aí que você pôde ser um intermediador disso? O que te tocou o coração? Conta aí um caso para a gente, porque eu acho interessante, né? Porque a gente às vezes passa por nós, cada um tem a sua vida, a sua história como profissional, como pessoa, mas você deve ter visto muita coisa acontecer, né? A pessoa fala, olha, obrigado, Beto, você foi o meio pelo qual eu consegui tal coisa. Conta pra gente. Tem algumas, né? Vou contar uma aí que eu acho que faz mais sentido, que foi a aquisição do imóvel próprio de um cliente nosso. Eu morei 14 anos em Curitiba, eu sou daqui de Santos, cresci aqui, mas morei 14 anos em Curitiba. Foi lá que eu me tornei cliente da empresa e depois fui trabalhar na empresa. Só que um pouquinho antes de vir para Santos, em 2017, eu tinha oferecido um crédito para um cliente nosso, que na verdade eu tinha conhecido ele num plantão no shopping em Curitiba, e ele quis fazer um consórcio como investimento. Fiz o contrato, ele veio atrás de mim, eu fiz o contrato para ele, e ele acabou não pagando o boleto na época, e não deu sequência. Eu todo mês falava com ele. Final do ano, isso foi no meio do ano, em 2017. Quando foi no final de 2017, ele me procurou. Aliás, eu liguei para ele e falei, pô, Marcos, como é que estão as coisas e tal? Ele falou, pô, Beto, ainda bem que você me ligou. Eu falei, por quê? Cara, tô pensando em financiar um imóvel. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei assim, não, é que eu moro na casa dos meus pais com a minha esposa e meu filho pequeno, só que meu filho tem chorado bastante e minha esposa pegou uma bronca porque meus pais estavam reclamando do choro da criança, né? Já tinha uma certa idade, os pais dele, e ela falou que ia morar na casa dos pais dele. Eu não quero separar dos pais dela, eu não quero me separar da minha esposa e do meu filho, eu quero estar com eles, então vou financiar um imóvel.
Só que eu estava olhando e ele está muito caro. Eu falei assim, Marcos, vamos fazer o seguinte, cara, vamos lá no escritório, vamos conversar, eu te mostro direitinho como é que funciona. Eu mostrei para ele a seguinte opção. Consórcio e financiamento, existe uma diferença de custo. A comprovação de renda tem que ser maior, o custo é mais elevado. Só que você vai ter no financiamento o crédito imediatamente. E para ele não estava cabendo no orçamento dele aquele cenário. E eu falei assim, para resolver de imediato, o que eu te sugiro? Você tem a opção de contratar um consórcio com planejamento para aquisição desse crédito e morar de aluguel. Assim você vai poder manter esse relacionamento com o teu filho desde o início, não precisa se preocupar com isso. E você vai planejar. A hora que você contemplar, você deixar de pagar aluguel, você vai adquirir seu imóvel. Início da pandemia, primeira assembleia lá para o mês de março de 2018, praticamente um ano e pouquinho lá depois. Foram 2 anos depois, deu 24 meses exatamente que ele tinha contratado. Aí ele foi contemplado. Cara, mandei uma mensagem para esse cara, ele ficou muito feliz. Comprou um imóvel no bairro onde os familiares deles moram. Você não perdeu era uma oportunidade, até porque era um imóvel com valor elevado e como os vendedores estavam com plano de inventário, ele ajudou a pagar o inventário e conseguiu um desconto bem interessante da questão do imóvel. Ele gravou um vídeo para mim me agradecendo e falou assim, pô, Beto, aí ele sempre falava assim, pô, vou tatuar teu nome aqui no meu peito, vou colocar um quadro do Beto, porque me ajudou, tal, da Demicon, e na verdade assim, eu tenho uma frase que eu guardo muito comigo, é muito gostoso quando a gente conquista algo, né? Fiz a aquisição do imóvel, fiz a aquisição do veículo, cara, a gente fica feliz, fica muito feliz, mas quando a gente proporciona isso para alguém, e esse objetivo alcançado foi através de você, cara, nossa felicidade é maior. Que é o que vocês fazem hoje, proporcionar a pessoa, de repente, ter o seu primeiro imóvel, sair do aluguel. E é muito contagiante você ver isso na pessoa, sabe? Então, é o que você comentou aí. É um propósito que está dentro, não é simplesmente retorno financeiro. É você saber que você faz o bem. Então, ou seja, o que eu faço hoje? Beto, você trabalha com venda de consórcio? Não. Eu ajudo as pessoas através do conhecimento que eu tenho, elas alcançarem os seus objetivos. O consórcio é apenas uma ferramenta para que ele seja alcançado. É a aquisição do veículo, a aquisição do imóvel, é a diversificação de investimento, é o planejamento futuro dos filhos, enfim. Mas eu consigo passar para essa pessoa que ela precisa do nosso produto. Ponto. E é através de um planejamento. Então, mas não é algo imediato para ontem, né? É um modo de ver a vida, é um prazer que você sente em servir de instrumento para o próximo. Né? A gente falou num outro programa, por que dá certo? Né? Porque a pessoa tem aquela gana dentro dela de ajudar. E aí, pelo meio que ela está, ela consegue ajudar. Então, ela trabalha, mas ela se realiza. Não é só o fardo do trabalho. Tem alguma coisa por trás que alimenta. Sim. Porque ela não vê aquilo como trabalho. Mas é engraçado que a gente estava falando assim, quando você está... A realização ela é mais prazerosa quando você passa por um processo para materializar isso, né? É engraçado, a gente fazendo a obra. O Odair é um cara que a gente entra na obra, ele tá lá, ele viaja na obra, ele ama aquilo e vive o dia a dia. Vive o dia a dia e assim, tudo que envolve um processo para você chegar numa conquista, né? Quando você atinge essa conquista, a satisfação é enorme, né? Então, por exemplo, assim, essa pessoa, esse seu cliente, ele passou por um processo de um certo sofrimento, lutou e conseguiu essa questão da gana que você falou, né? E a gente também, quando estou fazendo um projeto, tá ali na tela do computador, só uma tela preta, a gente começa as primeiras linhas e tal. Quando nasce o projeto, é o primeiro... Né? Nossa, que legal, ficou legal. E aí, quando a obra vai sendo executada, a gente também vai tendo isso, todo o processo, até concretizar as vendas, né? Quando vai concretizando as vendas, você vê as pessoas satisfeitas, felizes, você também sente essa satisfação, né? Por ver... A plenitude. A plenitude, exatamente. Porque começa uma coisa que não é palpável, né? Um projeto não é algo palpável. É abstrato. É algo que está no campo das ideias. Aí aquilo vai se materializando dentro de um computador, aí aquilo vai para um papel, para alguém seguir uma instrução, aí vai para uma parede, vai para uma laje. Mas você vê assim, né? É a beleza da mente humana, né? Porque você fala, do nada tem um prédio. Você vê o residencial Parque Ceada, eu diria que é um marco especial nessa história, né?
Por coincidência, bem pertinho da minha casa, eu passei, lá era a área pertencia ao pessoal da Igreja dos Mórmons, né? São seis terrenos, 3 para a avenida e 3 para a Rua do Fundo. Aí eu passei, vi uma placa, falei, poxa, parei o carro, falei, vou comprar algum desses terrenos. Pensei que estava vendendo alguns. Eu tinha vendido umas casas, falei, preciso começar a construir. Não estava com a ideia de fazer o residencial. Aí liguei, eles não atenderam, mandei uma mensagem, aí no outro dia, que eles são bem tranquilos, né, esse pessoal. Aí eles responderam, não, a gente vende a gleba inteira, toda a área. Eu falei, poxa, não vai dar, né? Aí quando eles passou o valor, a gente viu que dava para negociar, a gente fez um negócio, reacionei o Leonardo. Falei, Leonardo, o que a gente pode fazer aqui? Né? Aí a gente começou, estou resumindo aqui, mas começou a consultoria. Foi um processo até meio assim difícil, porque esse pessoal, eles queriam saber até o que eu ia construir lá. Eles são bem exigentes. Ó, nós estamos falando de novo de propósito. A pessoa tem o bem, mas quer saber que fim que você vai dar. Eles me ligaram depois para saber que se a gente ia, sabe, eles são muito criteriosos nessa questão, né? Aí, bom, depois que a gente adquirimos a área, acionei o Leonardo, aí pensamos em fazer um projeto com menos casas, né, Leonardo? Casas maiores, depois chegamos a esse projeto. Enfim, a gente foi mas assim, refinando casou em algo interessante, confortável e eu diria, um filho, né? Mas de novo, a questão do propósito. Para quem que eu vou vender, que tamanho que vai ter, quantas casas vai ter, eu consigo chegar num preço bom no mercado, atende a propositura, não vou abrir mão da qualidade, que foi algo que vocês colocaram. A gente ajustou ali o VGV com o valor final de cada unidade, né, ali proporcional, né, lucro, obviamente tem que ter, porque senão a coisa para, mas também não cair a qualidade, manter os espaços, a área de lazer, né, a distância de uma sequência de casas da outra, né? Íamos fazer casa com 3 suítes. A casa são casas com 2 suítes, mas 2 suítes confortáveis, né? A garagem confortável, sala confortável, né? Então ali realmente bem pensado, um espaço bem pensado. Esse lance do bem pensado dos espaços, a gente vê hoje em dia cada vez menores os espaços de moradia. Mas tem lugares que são muito bem estudados e muito bem utilizados. Existe uma inteligência na utilização do espaço. Né? Você tem que otimizar o espaço, né? Assim, quando eu começo um projeto, vão vindo uma infinidade de ideias, né? A gente vai fazendo vários estudos, até chegar num refinamento que fala, puta, é isso aqui, né? Não adianta você ter uma primeira ideia e achar que aquilo é o ovo de Colombo. Né? Você tem que se sentir no ambiente, né? Tem que se sentir, vivenciar aquilo, mesmo estando num papel, né? Você vai desenvolvendo uma inteligência abstrata para conseguir ver um plano em 3D, né? Beto, você recebe esse tipo de situação, também pegando o gancho do que o Léo acabou de falar. O cidadão chega para você, pô, eu tô com uma ideia, você vira a mesa, fala assim, olha, pelo que você está me falando, o caminho não é esse, mas tem esse outro caminho aqui que seria... Você já vivenciou ou vivencia com frequência então, esse tipo de cenário? A nossa venda é uma venda muito consultiva. Então precisa entender realmente prazo, valor de investimento, todo o cenário da pessoa. Às vezes eu não consigo atender e está tudo certo, mas eu vou mostrar para ele um caminho e ele vai saber que vai ser um custo mais elevado, mas faz parte também. Vamos pegar um exemplo. Às vezes tem uma história sentimental na questão do imóvel. E a pessoa quer comprar aquele imóvel, mas ela quer para ontem, porque o cliente só chega com oportunidade, né? Mas eu falo sempre que a oportunidade só existe com dinheiro. Sem dinheiro você não tem oportunidade. Quando você vai adquirir sem ter o dinheiro, essa oportunidade, que parece oportunidade, ela sai cara. Exemplo simples. Preciso de 500 mil para comprar um imóvel. Eu não tenho dinheiro. Os 500 mil vai sair... valia 600, está por 500. Parece ser uma oportunidade porque está 100 mil mais barato. Só que se eu pegar 500 mil hoje para adquirir, eu vou pagar 1,5 milhão. Então, que oportunidade foi essa pelo imediatismo? Eu sempre comento também que tem 2 formas de a gente perder dinheiro. Uma, quando eu quero comprar algo rápido, que eu vou pegar o que tem no mercado e quando você tem urgência o custo é mais elevado. E quando eu quero vender algo rápido. Se eu pegar o carro hoje e for vender na rua, vou chutar na canela lá. Se você quiser queimar as casas, vai lá embaixo. Então, são 2 formas de a gente perder dinheiro. Então, quando a gente fala de oportunidade de fato, é quando você se planeja. Né? O legal que vocês estavam falando aqui e veio na cabeça, né? Porque o meu projeto é similar ao que vocês fazem. Vocês fazem lá o desenho do projeto, da casa e tal.
Mas quando ocorre a realização do projeto, você vai olhar, pô, ficou melhor do que quando eu planejei. Eu não esperava que fosse ficar tão bonito, né? A construção, aquele projeto que a gente fez, e no decorrer tem as suas alterações ali. O meu cenário é similar. Eu planejo para o cliente ali, mas às vezes o cliente quer comprar imóvel. Mas, pô, vou pegar um caso de um consultor meu que agora, primeiro mês, fez um consórcio para quitar o financiamento dele, teve a felicidade de contemplar o crédito, que era um valor até elevado. Cara, ele optou pela venda da carta. Ele ia ter um retorno financeiro significativo. Eu falei, pô, Beto, eu vou usar esse dinheiro para outras situações, para fazer mais dinheiro e vou continuar com... Então, ou seja, existem as alterações de percurso. Então, o legal é que, às vezes, a gente tem um foco, mas as nossas vidas, os nossos objetivos, eles vão se alternando. Sim. É lógico, quando você define um projeto lá, você não pode mudar 100%. Mas tem coisas que você vai alterar, porque é uma exigência da prefeitura, é uma situação de material que talvez fique custo mais barato e mais bonito. Então, acho que a gente tem que estar antenado ao quê? A solucionar problema. A gente é solucionador de problemas. Não tenha dúvida. Esse é o nosso foco Você estava falando isso, né? São as limitações técnicas de cada área, né? Exato, exato. Gente, por incrível que pareça, o nosso produtor acabou de aparecer com a plaquinha de encerramento. Então, eu queria primeiro agradecer a presença de todos, passar a bola para o Odair, para as considerações finais. Estou querendo construir no Guarujá, no litoral norte. Como é que eu acho o Odair? Como é que eu faço para fazer um bom negócio com a LDS Construtora? Tem alguma novidade saindo? Aproveita, faz o merchan aí, porque o pessoal... Novidade que estamos finalizando o residencial Parque Enseada, né? Ficará pronto agora no final do ano. Quem quiser dar uma olhada no Parque Enseada, como é que faz para dar um pulo lá, ver o andamento das obras, o projeto? Poxa, lá está localizado na Rua Acre, número 1680, né, Jardim Virgínia 2. Pode chegar lá de... Fácil pertinho final da Praia da Enseada, né, dá 1,5 km da Praia da Enseada, né? Também pode nos encontrar no Instagram. Pô, eu ia falar, que lugarzinho ruim, né? Desagradável, morar 1,5 km da Praia da Enseada. Poxa, eu fiquei até triste, viu? Caramba. E ali tá perto de tudo, né? Perto das marinas, perto das universidades, tem dos melhores restaurantes, né? Tá ali do lado. Nossa, é maravilha. Pensa num lugar chato de morar. Estamos no Instagram, né? @LDS Oficial. Ó, tá na tela. Tá na tela. Né? @LDS Construtora Oficial. E vou aproveitar o gancho e falar que nós estamos com um projeto em Caraguatatuba, né, Leonardo? Onde já está em andamento o projeto. Serão 7 casas e uma loja, né? Que logo teremos imagens disso aí para apresentar também. Legal. O telefone é 1333926048. Se você é do Guarujá, aproveita. Não é esse o telefone. Não. Então, manda o telefone correto. É 13-99205-5461. Perfeito. Repete, por favor. 13-99205-5461. Perfeito. Se você é de Caraguá, tá saindo coisa nova aí da LDS. Se você está no Guarujá, quer dar uma olhada no andamento da obra, conhecer um pouco mais do trabalho de parceria aí da construtora LDS e do Léo, por favor, agenda a sua visita e vai lá dar um pulo para você saber o produto que eles estão entregando. Léo, como é que a gente te encontra? Quais são as novidades? Tem a amostra aí que a gente segurou, fez o suspense, para você ver que o Léo tem currículo, hein? Vamos lá. Para me encontrar no Instagram é @leonardella_arquiteto. O telefone é 13-98195-3773. Não tem nada de IA, vai falar direto contigo, né? Vai falar direto comigo, não tem IA. Sem automação, vai falar direto com o Léo. E qualquer tipo de projeto a gente está à disposição, projeto de interiores, construção, restauro. Legal. Fiz bastante restauro aqui em Santos, tem um em andamento ali grande na Avenida Ana Costa. Legal. E vai participar de uma amostra, vai fazer um som lá. Isso, é uma amostra cultural de arquitetos. Então pegaram vários arquitetos para cada um mostrar uma outra forma de arte que eles realizam. Porque a arquitetura é arte, né? A arquitetura é arte misturada com tecnologia, funcionalidade, é uma loucura. Para quem não sabe, o Léo é um guitarrista, gosta muito de blues, é um conhecedor
assíduo aí da história do blues, né? Eu Eric gosto Clapton e bastante. companhia. Exatamente. Qual é o horário e o local aí da apresentação? Dia 11 de abril, a partir das 19 horas, no Bangalô, Rua Álvaro Alvim. Legal. Vai ter vários arquitetos demonstrando aí um outro lado além da arquitetura, um outro talento aí. Exatamente, é isso aí, Legal. vai ser bacana. Bacana. Estão todos convidados aí. Quem assistiu o programa antes, se puder participar, vai ser uma boa. Beto, como é que a gente encontra o Beto? Aonde, telefone, que você tem alguma novidade surgindo aí? Tem alguma para o pessoal aproveitar esse mês aí? Então, nosso contato através do Instagram Ademicon Santos. Tá na né? tela. Temos também a unidade Ademicon Santos Gonzaga, né? Só está com 2 unidades aqui na cidade. Meu Instagram pessoal, Beto Amorim Consultor, né? E, na verdade, além de pessoas que estão buscando o consórcio como uma alternativa para a questão de crédito até planejamento financeiro, hoje nós estamos buscando pessoas para fazer parte da nossa equipe comercial. Opa, que legal. Então, se o pessoal que estiver assistindo aí conhecer alguém ou tiver, essa pessoa mesmo, você mesmo tiver interesse de estar fazendo parte da nossa equipe, a gente está no processo seletivo aí para ampliação e vai ser muito bem-vindo aí poder ter mais pessoas para ajudar o próximo a conquistar seus objetivos. Legal. Ademicon, então só reforçando. Ademicon Santos. Ademicon Santos, 1332278700 e a rede social da Ademicon Santos é @AdemiconSantos. Então, é super importante aí, se você quer fazer parte da equipe, tem essa chama de querer ajudar o próximo através da venda, né, de oportunidades de negócio em consórcio, procura a equipe do Beto, deixa o seu currículo, marca uma entrevista e participa aí desse time vencedor que tá só crescendo, o resultado só cresce. 6 bi em fevereiro, 6,3 bi em março, em resultado aí, venda de crédito. Bom, eu sou o Thiago, esse é o podcast Muretas. Vou pedir que você dê seu like, por favor, ele ajuda a chegar, esse conteúdo chegar a um número maior de pessoas. Deixa uma crítica, faz um comentário, compartilha com alguém que está precisando, né, de uma moradia, quer conhecer os projetos da LDS ou quer e está procurando um meio de alavancar, né, o seu patrimônio através do uso das ferramentas que a Ademicon oferece, ou quer reformar, quer empreender, quer fazer quer ter uma consultoria do Léo. Então é isso, deixa lá o seu comentário, compartilha e é sempre muito bom estar aqui. Eu sou o Thiago, a equipe ASECOM faz toda a produção desse programa e você está assistindo a mais um episódio do podcast Muretas. Eu te vejo no próximo. Um grande abraço e até mais.